Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Voltamos desta vez com mais um tutorial que ninguém mais te ensina em nenhum outro lugar, a não ser aqui com a gente. Então, vamos começar o episódio 32, um tutorial de como deixar de ser burro. Então, desde já eu peço desculpa para quem se ofender com esse episódio e, ao mesmo tempo, fica a sugestão, né? Ouça com atenção, aprenda para você deixar de ser burro e ser uma pessoa inteligente. São dicas que eu sigo, né? Então, talvez funcione de qualquer forma, porque eu deixei de ser mais burro do que eu já fui um dia. Então, bora lá. Para começar, eu quero trazer um conceito do que é burro, caso a pessoa que esteja ouvindo seja tão burra a ponto de não saber o que é uma pessoa burra. Desculpa. Tá, eu não trouxe um conceito filosófico, um conceito acadêmico. Eu acho que isso já é conhecimento de todo mundo. Uma pessoa burra é uma pessoa que não tem inteligência ou não tem tanta inteligência. Então, uma pessoa que tem uma certa limitação. Claro que deve ter outras palavras para descrever isso, mas aqui a gente não trouxe. Então, bora seguir partindo do pressuposto de que você sabe que é uma pessoa burra. Então, bora lá. Por que eu parto desse pressuposto? Porque eu entendo que ninguém é integralmente burro. Ninguém é totalmente burro. Porque, por exemplo, cada um de nós temos conhecimentos que outras pessoas talvez não tenham. A gente tem habilidades, práticas que a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas experiências, elas façam com que a gente tenha. Então, por exemplo, falar de mim. Tu pode me perguntar agora, sei lá, tu pode jogar o nome de alguns países, eu não vou saber em qual continente ele fica. Mas, por exemplo, se tu pegar e for me perguntar o nome de todos os ossos do corpo humano, tá, eu também não vou saber falar. Mas daí, assim, tem coisas que alguém sabe que tu não sabe. Assim como tem coisas que tu sabe que outra pessoa não sabe. Então isso faz do ser humano, de todos os seres humanos, como nenhum de nós tivesse uma burrice assim total. Todo mundo sabe alguma coisa. Até por que eu tô trazendo essa informação? Eu entendo isso porque eu vejo no nosso próprio corpo, a gente já nasce com inteligências. Então, por exemplo, eu trago dois exemplos para mostrar que o nosso próprio corpo ele já é inteligente. Então, de qualquer forma, a gente, como um todo, né, o corpo, a alma, o espírito, a gente já nasce preparado para algumas coisas. Então, alguns conhecimentos natos, né, que vem do natural, do nascimento. Então, por exemplo, o bebê. O bebê, ele nasce, ele não sabe fazer nada, não tem nada, é um ser que está chegando, enfim, totalmente despreparado para o mundão. Mas o que ele já sabe? Ele já sabe naturalmente que ele precisa de alimento. Então, a maioria dos bebês já nascem sabendo mamar. Talvez alguns precisem de alguma adaptação e tal, guiar de uma forma. Mas, por exemplo, o bebê já sabe mamar. O bebê já sabe reagir, por exemplo, com choro. Enfim, são coisas assim que a gente já nasce, já vai sabendo. E outras coisas a gente vai aprendendo ao longo da vida, já vai aperfeiçoando aquilo que a gente já tem, às vezes, alguma predisposição para saber. Só vai aperfeiçoando, né? Por exemplo, o nosso corpo, outra coisa que é inteligente dele é o sistema de defesa. Eu não trouxe assim uma informação aprofundada sobre isso, mas é realmente um tema que me interessa, talvez até busque depois. Mas o nosso corpo, a gente tem um sistema de defesa muito, muito completo. Por exemplo, quando a gente está em situação de perigo, o nosso corpo ele se prepara para reagir. Por exemplo, por isso que quando a gente está com medo, a gente sua, porque o corpo ele passa a bombear, o coração passa a bombear mais sangue, né, distribuir para os músculos, porque, por exemplo, o corpo ele entende que tu está em uma situação de perigo, de risco iminente, então tu vai ter que te preparar para lutar, vai ter que te preparar para correr. Então, o nosso corpo, mesmo que a gente não dá essa ordem, por exemplo, corpo, eu estou numa situação de perigo, por exemplo, sei lá, tá tendo um tiroteio, corre. O corpo ele não precisa necessariamente dessa ordem, ele já tem isso como instinto, como algo natural. Então, por exemplo, os alarmes do corpo, a febre mostrando que tem alguma infecção, a barriga roncando mostrando que está com fome, são coisas que o nosso corpo ele já tem nessa completude dele, né? O corpo em si ele já é inteligente. Mas do nosso corpo, o que traz a inteligência mesmo, a gente liga muito com o cérebro, né? Que o cérebro ele é quem comanda o próprio corpo e quem tem outras faculdades mentais. E aí, bora voltar para falar sobre essa questão da burrice. Eu coloco 3 tipos de burros para a gente apresentar, para a gente discutir aqui agora.
são três, né? O burro é aquele que não sabe, tem aquele que não quer aprender e tem aquele que não consegue aprender. Então, aquele que não sabe, todos nós em algum momento da vida para alguma coisa. Então, ninguém, na verdade, vai saber tudo. Qualquer indivíduo no mundo, por mais inteligente que ele seja, que ele pareça ser, ele não sabe de tudo. Então, ele sempre vai ter coisas que ele vai ter que aprender ou coisas que nunca vai aprender porque é impossível uma pessoa, um ser humano, saber tudo. Porque tem conhecimentos que são, por exemplo, específicos de uma cultura que a gente nem tem acesso. Tem conhecimentos, por exemplo, que as ciências vão evoluir, vão descobrir lá na frente. E aí, então, tem o tipo de burro que é aquele que não sabe determinada coisa e tem aquele que não quer aprender, porque também é um tipo de escolha que a gente faz, se a gente quer aprender ou não determinada coisa. E tem conhecimento que não é interessante pra gente, a gente não julga necessário, porque é um direito nosso, né? Então, por exemplo, eu estudei comunicação e tem, por exemplo, outras faculdades que eu simplesmente não optei. E são conhecimentos que eu nunca vou ter, porque eu não estudei. Por exemplo, sei lá, um curso da área da saúde. Eu não vou saber conceitos, não vou saber coisas da área da saúde porque eu não quis aprender isso. Eu escolhi aprender uma outra área. Então, são conhecimentos que a gente vai escolher aprender ou não. Então, tem aqueles que não querem aprender e tem aqueles que são instruídos, mas não dão ouvidos para o que são instruídos. Por exemplo, os pais, né? Acho que são os maiores educadores que a gente tem durante a maior parte da nossa vida. Inclusive, tem estudos também que provam que essa educação primária, né, na nossa infância, a primeira infância, ela vai trazer consequência para o resto da tua vida. Então, os pais, eles têm muita importância numa pessoa ser uma pessoa inteligente ou burra. Isso também, se a gente for ampliar para um lado mais abstrato, né? Mas aí, trazendo isso, tem aquelas pessoas que o pai tá lá falando, olha, não faz isso por causa disso, disso e disso. Aí o filho vai lá e faz. Então, faz isso por conta disso. Aí o filho vai lá e não faz. E aí entra outras regras, né? De repreensão, de recompensa, enfim. E também tem aquele burro que é aquele que não consegue aprender. Como a gente estava falando, o corpo em si, ele é uma máquina fantástica, assim, fenomenal. Mas também o corpo, ele, dentro desse sistema complexo, ele também pode ter coisas do próprio corpo que vão interferir no processo de aprendizagem e de inteligência de uma pessoa. Por exemplo, a gente tem déficits, por exemplo, de atenção, algumas coisas assim que vão limitar a aprendizagem da pessoa. Então, a pessoa, ela pode ter essa dificuldade de aprendizado que vai atrapalhar ela em ser uma pessoa mais inteligente, por exemplo. Ou pode não atrapalhar, mas pode dificultar de alguma forma. Assim como também tem coisas no corpo que pode fazer com que a pessoa seja mais inteligente do que a média das outras pessoas, do que a maioria das pessoas. Por exemplo, que a gente chama de superdotados, né? São aquelas pessoas que têm um conhecimento acima da média, assim. Uma criança, por exemplo, com 4 anos que sabe fazer coisas que a maioria das crianças naquela faixa etária não sabe, ou que não deveriam saber ainda. E isso também tem a questão do QI, eu não sei como é medido exatamente, mas tem a questão do QI, que é uma forma de tentar medir a inteligência das pessoas. Deve ter algum padrão, assim, com base na média, né, dos seres humanos, mas eu não sei também, não tenho muita informação sobre isso, mas são coisas que o corpo, ele vai dizer se a gente é ou não inteligente, se a gente é ou não burro. E aí, pra gente deixar de ser burro, a gente tem que saber o que a gente quer ser, né? Já que a gente não quer mais ser burro, a gente vai ser o quê? Inteligente. Só que eu quero trazer 2 conceitos que são, assim, antônimo de burro, que a pessoa que não é burra, a pessoa pode ser inteligente, e também eu trago o conceito de sábio. Então, eu queria trazer, pra gente deixar de ser burro, a gente precisa ser inteligente ou sábio, de preferência os 2. Então, bora lá explicar o que é inteligente e o que é o sábio. Segundo o dicionário online Primeirão de Língua Portuguesa, o inteligente é aquele que tem inteligência. E o que é inteligência? Segundo o dicionário, é o conjunto de todas as faculdades intelectuais: memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração e concepção. Então, a inteligência é o conjunto de tudo isso que os seres humanos naturalmente têm ou deveriam ter. Como eu falei, que o corpo também ele pode afetar a inteligência da pessoa, porque memória é uma faculdade intelectual. Se a pessoa pode ter uma doença que afeta a memória, a pessoa vai ter uma dificuldade de ter essa faculdade intelectual desenvolvida, então ela vai ter a inteligência comprometida. A imaginação, tem também doença que atrapalha a imaginação ou que
interferem de como a imaginação deveria funcionar, o juízo, o raciocínio é a mesma lógica, né? De alguns déficits de atenção, abstração, concepção. Então são coisas que o corpo também ele pode interferir para essa inteligência. Então, voltando, o inteligente é aquela pessoa que tem inteligência, que é o conjunto de todas essas faculdades intelectuais. E o sábio? O sábio é que sabe muito ou que tem conhecimentos profundos. Uma pessoa erudita ou sabedor. E também no sentido figurado, segundo o dicionário, é quem age com sensatez ou prudência. Então, a parte da inteligência está mais ligado à faculdade mental mesmo, em ter essa capacidade de ser inteligente. E a sabedoria ela também está muito ligada ao comportamento. Então, por isso que eu falei que o ideal seria a gente ser os dois, ser inteligente e ser sábio. Porque tem gente que compara muito a inteligência com a questão de títulos. Por exemplo, eu fiz uma faculdade, eu sou doutor, sou mestre, então eu sou inteligente. Então, tu consegue fazer tal coisa que a maioria das pessoas não consegue, então tu é inteligente. Tá, pode até ser, não tá errado. Mas só que a sabedoria, ela vai trazer também muitos outros benefícios, como a gente vai começar a aprender com um dos caras mais sábios e mais inteligentes que a Terra já viu, que é conhecido como um dos grandes reis de Israel, que foi Salomão. Então, bora trazer a Bíblia para cá para aprender, porque a gente sabe, né? A gente é inteligente, então a gente usa referências boas. Então, eu queria contar a história dele para a gente entender como que pode a pessoa ser inteligente e, a partir disso, ter lucro com isso, a pessoa ter benefício dessa inteligência. Para quem não sabe, Salomão ele foi filho de Davi, que foi o grande rei de Israel, né? O mais conhecido, assim. Que não foi o primeiro foi Saul, depois veio Davi, e depois de Davi teve Salomão. E aí, Salomão, como a gente sabe, ele já foi filho de um rei, né? Ele era príncipe, então imagina o acesso que ele tinha a vários tipos de conhecimento, de oportunidades. E aí depois que acontece todo o rolê da história dele, Salomão ele vai virar rei. E aí teve um episódio lá que teve uma reunião que ele fez com o pessoal lá, importante, né? Generais, juízes e tal. E aí depois disso, Salomão ele vai ter um encontro com Deus que vai mudar totalmente a vida dele. Aqui ele já era rei, mas a gente vai ver o que vai mudar a partir daqui. Tá lá no livro de 1 Crônicas, eu acho. Eu esqueci de anotar aqui, mas acho que é 1 Crônicas, tá no versículo 7 e 8. Desculpa que eu perdi a referência, mas bora seguir. Diz assim: Nessa noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Olha o tamanho disso. Deus apareceu para Salomão e disse: Me pede o que tu quer e eu vou te dar. É como se fosse tu tivesse um gênio da lâmpada, sem ter uma lâmpada, sem ter buscado, né? O cara só aparece e te faz essa proposta. Então a gente imagina a responsabilidade que era para ele naquele momento ter diante dele essa oportunidade. Salomão respondeu: Ó Deus, tu fostes extremamente bondoso para com meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Então, a gente já vê que ele já era um cara inteligente porque ele reconhece o que Deus já tinha feito na história dele, né? Ele já tinha sido filho de um grande rei e agora ele era rei também. Só pretendo, ó Deus, ó Senhor Deus, que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirigida ao meu pai Davi concretizou-se e fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Então, ele praticamente é aquele dilema, né? O que eu vou dar de presente para alguém que já tem tudo? Era a mesma coisa como se ele estivesse dizendo: Deus, tu já me deu tanta coisa que eu fico até com receio de te pedir alguma coisa. Uma certa modéstia misturada com gratidão. Mas ele pede. Então, bora lá. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para conduzir com competência, pois quem seria capaz de governar uma tão grande nação como esta? Então a proposta foi: pede-me o que tu quer que eu vou te dar. E o que ele pediu? Dá-me agora sabedoria e conhecimento para conduzir com competência. Então ele pediu sabedoria. O que Deus responde? E Deus respondeu-lhe: sendo que o teu maior desejo é seres capaz de servir este povo, e que não pretendeste nem riqueza, nem honra pessoal, nem pediu que eu amaldiçoasse os teus inimigos, nem tampouco que te desse uma longa vida, mas sabedoria e conhecimento para guiar o meu povo, concedo-te o que me pediste. Então ele vai ganhar a sabedoria que ele pediu, e ainda te darei tantas riquezas, prosperidade e honras,
como nenhum outro rei antes ou depois de ti. Não haverá depois de ti outro semelhante em toda a terra. Então a gente sabe aqui, eu na verdade sei que esse é um dos caras mais inteligentes da história, porque ele conseguiu surpreender Deus e conseguiu vários pedidos em um só. Como a gente vê nesses encontros que as pessoas têm na ficção com o gênio da lâmpada, tem até muitas piadas sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa se perde na hora de fazer um pedido assim diante de uma oportunidade dessa. Mas aqui foi uma história real, né? E a gente vê como que o cara foi sagaz, porque ele pediu, talvez eu acho que na humildade dele mesmo, ele pediu essa sabedoria, mas Deus falou, como tu pediu a sabedoria para guiar o povo, não pediu outras coisas materiais ou coisas menores, eu vou te dar o que tu me pediu e vou te dar também todo o resto. Então a gente vê que Salomão ele vai ser um cara muito próspero, muito honrado, muito respeitado, tanto que a gente está aqui, né, século XXI, falando sobre a história dele. Então realmente foi um cara muito inteligente, e não só como governante, que ele era rei, né? Nesse encontro aqui com Deus ele já era rei, e antes disso o reinado dele só ficou muito maior. Se quiser acompanhar lá a Bíblia tem toda a história dele, né? No livro das Crônicas, no livro dos Reis. Então a gente vai entender melhor a história dele, que não é o caso para cá. Eu só quero trazer ele como exemplo de uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. E ele era tão sábio que ele escrevia vários livros de sabedoria, de conhecimento, né? Vários provérbios. Então na Bíblia tem um livro também chamado Provérbios, que vários provérbios foram escritos por ele. Eu não sei exatamente quais. Segundo estudos, dizem que o livro dos Provérbios é um compilado de vários escritores, mas um dos mais conhecidos é Salomão. E aí eu vou trazer aqui vários conselhos que são do livro de Provérbios. O primeiro é um trecho do livro que conta, faz um comparativo com 4 animais que são inteligentes. Provérbios 30, do 24 ao 28, diz assim: 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. Então aqui a gente traz o conceito de sabedoria de novo. E quais são esses 4 animais, 4 seres da terra? Primeiro, as formigas. Criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento que necessitam no verão. Então a gente vê que é uma inteligência que a formiga tem, que eles destacam aqui, né? Que ela, apesar dela ser pequena e fraca, ela consegue armazenar toda a comida que ela precisa para aquele período. Segundo, os coelhos. Animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Mesmo sem poder, ele consegue dominar um lugar alto de refúgio, né? Terceiro, os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. Então a gente vê isso com vários tipos de animais, na verdade, né, também, que eles conseguem viver em uma comunidade gigantesca, mesmo sendo animais, sendo pequenos, sendo insetos, eles conseguem ter essa inteligência para conviver em sociedade. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Então a gente vê a lagartixa, mesmo sendo ser tão insignificante, ela consegue, se quiser, morar até num palácio. E tem muitas que moram, na verdade. Então a gente vê aqui, são algumas características de animais que o autor de Provérbios coloca aqui como seres que são tão pequenos e admiravelmente sábios. E o que a gente já pode tirar por aqui? Que a gente consegue também aprender com exemplos que estão perto de nós, com exemplos de como outras pessoas ou outros seres conseguem, como eles procedem. A gente pode aprender a ser inteligente a partir deles. Se a gente for estudar a fundo a ciência, tu vai ver que muito da ciência tem a ver também com como que a natureza se comporta. Por exemplo, o avião, eu tenho quase certeza que a inspiração veio de como que os pássaros conseguiam voar, flutuar sem nenhum tipo de mecanismo. Então são referências que a gente usa do que está diante de nós para a gente buscar ser inteligente, ser sábio. E aí eu trouxe também alguns conselhos que tem no livro dos Provérbios, né? Para falar sobre sabedoria, para falar sobre inteligência e também para falar sobre burrice, para falar sobre como que não vale a pena ser uma pessoa burra, uma pessoa que também o livro coloca como tola, como nécia, como insensata, que pode ser sinônimos ou não, dependendo da situação. Aqui no livro eu acho que se mistura um pouco esse conceito. Então, alguns conselhos. O primeiro é: busque sabedoria. Provérbios 17, 24.
A sabedoria é o grande objetivo das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe nem o que o satisfaz de fato. A sabedoria, se uma pessoa é inteligente, se ela realmente é inteligente, ela vai buscar ser sábia. Como eu falei, a sabedoria ela é como se ela estivesse acima da inteligência. Porque a inteligência, ela tem a ver pode ter muito a ver com questão técnica, questão prática. Mas a sabedoria, ela é muito mais profunda, ela vai além. Ela consegue te trazer benefícios para além do que a inteligência te traz. E aí, quando ele coloca aqui, o tolo ou o burro não sabe nem o que satisfaz ele de fato, então é um perdido. Outro conselho, aprende com outros sábios. Como eu até falei, né, sobre os pais, que são, por exemplo, pessoas que instruem, mas a gente também lida com vários tipos de pessoas na nossa vida e às vezes a gente perde a oportunidade de aprender com verdadeiros sábios. E aí ele coloca aqui no Provérbios 13, versículo 14, assim: a instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Como eu falei, às vezes a gente está tendo a instrução certa para evitar ter dor de cabeça, para evitar ter problema para nossa vida e não ouve. E aí vai quebrar a cara e vai ter que aprender de outra forma, se aprender, né? E aí a gente se encontra com várias pessoas ao longo da nossa vida que ensinam e a gente precisa aprender com elas. Seja, por exemplo, um patrão ou um coordenador quando tu vai trabalhar e tu é um burro, né? Tu tá chegando, não sabe de nada, é um estagiário, uma pessoa que recém-formada, sei lá. Ou uma pessoa que tá trabalhando num cargo novo, numa profissão nova, que tu não tem tanta experiência. E aí tu tem que aproveitar a oportunidade para aprender com quem sabe. Então, por exemplo, teus pais são pessoas que já viveram, são pessoas que conhecem um pouco do mundo, da história. Então, aprende com eles, com os avós, com os tios. Os professores na escola, por exemplo, às vezes tem gente que deixa de aprender com os professores coisas que vão muito além do que a disciplina está pedindo. Então, são oportunidades que a gente deixa passar que às vezes a gente não recupera. Então, um conselho também é aprender com outros sábios. Um outro conselho, cumpra a lei. Quem guarda a lei, Provérbios 28, 7. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda com más companhias entristece e envergonha seus pais. E aqui também a gente vê que mesmo sendo uma questão social, quando a gente guarda a lei, a gente é inteligente por quê? Porque a gente deixa de correr risco de ter consequências de não ser uma pessoa ética, uma pessoa legal, né, perante a lei. E aí isso faz com que a gente seja burro, porque tu vai correr risco de ser preso, de ser multado, de ter vários tipos de consequências. Então é burrice a gente não cumprir a lei. Tanto porque a lei ela vai te trazer benefício, tu ser uma pessoa legalizada tem benefícios nisso, e também tem prejuízos em não seguir a lei. Então quem é contra a lei, às vezes vai ter que arcar com as penalidades da lei. Outro, o sábio domina a sua boca. Se tem uma coisa que o livro dos Provérbios fala muito sobre como que o sábio ele tem esse autocontrole. Porque uma pessoa que é burra, ela não consegue esconder por muito tempo que é burra, porque se ela abrir a boca, tu já sabe. Ela fala muito inteira. Então a gente vai saber como que uma pessoa pode ser inteligente a partir do momento em que ela tem domínio próprio de tudo. Dominar tudo, mas principalmente dominar o que deixa sair para o mundo, como se mostra para o mundo. Isso é uma burrice muito grande que as pessoas precisam atentar. Bora lá, Provérbio 17, 27. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar, e quem possui o entendimento demonstra alma tranquila. A gente até vê quando por exemplo, vai mentalizar uma pessoa sábia, já imagina um guru, um pajé, uma pessoa assim uma pessoa equilibrada, serena, porque uma pessoa que é realmente sábia, ela pensa antes de falar, ela não sai falando adoidado. Então é um sinal de burrice também tu não ter esse start assim de pensar antes de sair falando e de falar qualquer coisa também. Ainda nesse assunto, Provérbio 16, 21. O sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Então a persuasão também ela é um sinal de inteligência. E a gente sabe que a pessoa quando é burra, a pessoa não tem credibilidade. Então às vezes ela pode ter carisma também, que também já é outra discussão, e pode levar uma multidão com ela. Mas, por exemplo, a pessoa que é inteligente, ela consegue convencer os outros. E a gente vê, por exemplo, muitos políticos falando bem. Isso não quer dizer que eles sejam sábios, que eles sabem falar, se comportar. Às vezes quer dizer que ele é inteligente porque ele contratou uma boa equipe de marketing que sabe escrever os discursos dele. Enfim, Provérbios 10, 14.
Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do nécio ou do burro é um atalho para a ruína. Como eu falei, o sábio ele sempre vai querer ser mais sábio, ele vai aproveitar as oportunidades de aprender, vai aprender com as suas experiências, mas quem é burro às vezes dispensa isso. Provérbios 17, 28. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar sua boca fechada, e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Tem até um meme, né, que eu não lembro agora o contexto, mas acho que tem alguma coisa a ver com futebol, que alguém fala que o outro de boca fechada era um poeta. Então, realmente a pessoa que é burra, se ela estiver calada, ela pode até se passar por inteligente. Porque quando a pessoa abre a boca, a pessoa vai realmente revelar parte da identidade dela, parte de quem ela é. E aí esses são conselhos, né, dos escritores, dos sábios que escreveram provérbios. Então, para a pessoa ser inteligente, ser sábio ou deixar de ser burro, são aqui alguns conselhos que eu trouxe. E agora eu vou trazer mais um em relação a uma coisa mais prática. O sábio, ele controla os gastos. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. Esse aqui aprendeu com a formiga, como a gente falou lá, né? E o insensato, entretanto, engole tudo que pode no instante. É um sinal de burrice também tu não ter esse controle dos gastos. Uma pessoa que não tem domínio, inclusive, como eu falei, domínio próprio, domínio sobre a língua, mas também que não tem domínio sobre os seus recursos, sobre o tempo, sobre dinheiro, é uma pessoa burra. Porque o sábio em si, ele tem riqueza poupada e alimento armazenado. Ele pensa um pouco lá na frente. Eclesiastes, agora saindo um pouco de provérbio, né? Eclesiastes também fala sobre isso. Mais vale contentar-se, Eclesiastes 6, 9. Mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez como correr atrás do vento? Então, é uma questão também de sabedoria, a gente valorizar aquilo que a gente já conseguiu ou aquilo que a gente tem no momento. Claro que sonhar, projetar não é errado, mas uma pessoa, tem gente que fantasia com coisas que nunca vai ter, que são coisas que às vezes são irrealizáveis, como aqui ele coloca, né? Por exemplo, tem gente que surta mesmo e acha que vai dominar o mundo, que vai ser rei, que vai, sei lá, que vai casar com uma pessoa que já é casada, que vai casar com seu ídolo, por exemplo. São surtos assim que as pessoas têm, que não é sinal de inteligência. O inteligente, ele reconhece aquilo que tem e ele é realista para saber aonde ele pode chegar, o que ele pode ter. E também, aqui já para fechar, o sábio, ele tem que ser sábio não só para ele tem que ser sábio para os outros. Como o escritor fala em Provérbios 3:7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Porque é muito fácil a gente se considerar inteligente, se considerar sábio. Mas a gente realmente vai ser isso se as pessoas verem. Mas isso é muito difícil de ser medido. Porque os padrões, eles são abstratos, né? Não tem, a não ser que tenha aquela medição do QI e tal, ou até avaliar por uma prova, por exemplo, isso é questionável, porque às vezes tem um aluno que é aluno bom, mas se sai ruim numa prova por conta de nervosismo ou outros fatores. E aí a gente sabe que o sábio em si, ele não pode ser sábio só para ele realmente precisa ser sábio. Se ele realmente for uma pessoa sábia, realmente for uma pessoa inteligente, isso vai ser perceptível para outras pessoas também. Ele vai ter credibilidade, vai ter respeito, vai ter isso constatado. E aí, para fechar, né? Qual é a chave da sabedoria final? A chave da vitória? O que eu faço para deixar de ser burro? Aqui já traz uma questão, mesmo a gente estando usando a Bíblia, até agora eu não falei nada bíblico, nada espiritual, né? Falei apenas coisas sociais por homens que estão na Bíblia. Então, agora trazendo uma questão mais realmente espiritual, o escritor em Provérbios 9:10, ele coloca assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a Deus é alcançar pleno sentido do conhecimento. Se a gente partir do pressuposto de que Deus é o Criador, de que Deus ele é o regente do mundo, a gente vai entender que ele é o maioral, ele é o cara mais inteligente, mais criativo e que domina, né? Então, se a gente teme a ele, obedece a Deus e conhece a Deus, a gente vai entender tudo que a gente precisa sobre a sabedoria, sobre a inteligência. Porque ele é a fonte. Então, buscar em Deus a sabedoria, por exemplo, esses homens que a gente viu dando tanto conselho para várias áreas da nossa vida, são homens que foram inspirados por Deus, homens que tiveram convívio, experiências e coisas que foram além, sabe, do natural, que a gente consegue
alcançar sozinho. Deus em si, como o nosso Criador, ele sabe da nossa capacidade e ele pode ir muito além. A gente pode aprender muito com Deus, porque ele é muito inteligente. Então, quando eu falo de aprender com outras pessoas, com nossos patrões, com nossos supervisores, chefes, professores, amigos também, né? A gente também pode aprender com Deus, que é uma pessoa que está totalmente disponível, além do conhecimento todo que a Bíblia em si, inspirada por ele, já traz para a gente de opção. Deus mesmo, ele está disponível para tirar a gente da burrice. Quem fala isso não sou apenas eu. Tiago fala isso no primeiro livro no primeiro capítulo do livro dele, lá no Novo Testamento. Tiago, ele é um cara... É o livro, acho que eu mais li da Bíblia, porque realmente é um livro muito, muito legal, tem muitas dicas assim, e é um cara que fala assim de uma maneira muito... Eu admiro muito ele. E aí ele fala sobre isso, Tiago 1,5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Então Tiago, ele fala, se tu é burro, se tu quer inteligência, se tu quer sabedoria, pede para Deus que ele vai te dar, e ele dá com alegria. Então quer dizer que Deus, ele quer realmente que a gente seja inteligente, que a gente seja sábio, que a gente saia da burrice. Então talvez Deus assim seja o segredo para deixar de ser burro, mas claro que também aqui trazendo já para uma questão mais de vida, né, de questão espiritual também. Mas no geral, a gente tem que deixar de ser burro a partir do momento que a gente entende que a gente é burro, porque é o primeiro passo da mudança, né, tu reconhecer o teu estado e a partir disso buscar ir além. Então, a partir do momento em que tu tem esse autoconhecimento, sabe aonde tu precisa melhorar, aonde tu precisa evoluir, vai atrás. Estudar, buscar conhecimento, buscar fontes verdadeiras de conselho, porque também tem muita coisa errada, muita gente que se coloca, por exemplo, como professor, como conselheiro, que são pessoas que não têm coisas para agregar na tua vida. Às vezes são coisas são coisas erradas, ou são coisas que são duvidosas mesmo, assim, enfim. Então a gente precisa ter essa consciência de como melhorar, aonde melhorar, buscar na fonte certa e a partir disso sempre buscar melhorar. Mas para isso saber melhorar o quê? Melhorar na minha profissão, melhorar no meu comportamento, no meu casamento. Então, a partir do momento que tu identifica onde tu precisa melhorar, em que área da tua vida tu está sendo burro, e a partir disso aí tu vai correr atrás. Não, então eu preciso aprender isso. Por exemplo, hoje eu comecei um curso online que tem a ver com a minha área, né? E aí eu percebi essa necessidade de aprender sobre isso, e aí eu fui correr atrás desse curso, aí eu comecei hoje. Aí então, por exemplo, do jiu-jitsu. Se eu tenho alguma dúvida de alguma posição, eu vou com o meu mestre, eu pergunto e ele me explica, me instrui. Se eu tenho, por exemplo, algum conselho de vida, sei lá, emocional, relacionado à vida emocional, à vida amorosa, eu tenho amigos que são casados, então eu posso recorrer a eles. Então a gente precisa também entender aonde a gente precisa do conhecimento, da informação, da sabedoria e aonde buscar. Aí vai na direção certa para poder realmente ter um caminho de aprendizado. Então esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.